Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Igor Deoli e hoje a gente vai fazer um review sobre o novo Apple Watch, o Apple Watch 6, que eu já estou usando há mais ou menos umas 2 semanas e eu tenho algumas coisas para falar sobre ele, né? Esse canal aqui não é um canal de tecnologia, então a gente não vai falar sobre as coisas técnicas da tecnologia, né? Mas sim, vamos falar das funcionalidades fitness e de saúde do Apple Watch para te ajudar a avaliar se você realmente precisa de um, se você acha que vale a pena o investimento porque não é barato ou não. Eu sei que a Google também tem um sistema de saúde da Google muito interessante, mas esse aqui usa o sistema operacional da Apple e ele sincroniza tudo com o meu celular aqui que eu estou usando de segunda câmera com esse sistema de saúde da Apple. E eu também não vou falar aqui tudo que o celular já faz, como registrar quanto de água você está bebendo por dia, ciclo menstrual, essas coisas. Eu vou falar coisas que são específicas do relógio, porque se o celular já faz, talvez não precise às vezes no relógio é mais fácil, né? Mas talvez você não precise do relógio para fazer as mesmas coisas. Então a primeira coisa nova desse relógio aqui é oximetria de pulso. Que oximetria de pulso nada mais é do que medir quanto de oxigênio tem dentro do seu sangue. No nosso sangue a gente tem células que são chamadas de hemácias e dentro das hemácias nós temos a hemoglobina e essa hemoglobina carrega oxigênio. Uma pessoa normal, sem nenhuma doença, sem nada, em repouso, vai ter aí 95% a 100% de oxigênio no seu sangue oxigenado. Para que nossas células estejam saudáveis, né, com oxigênio suficiente, a gente precisa de normalmente 89% para mais. Então 95% a 100% tá ótimo. E claro que tem algumas doenças respiratórias como DPOC, asma, pneumonia, que podem baixar bastante a saturação de oxigênio do seu sangue para níveis prejudiciais às nossas células. Será então que o Apple Watch é capaz de fazer isso? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que um oxímetro de pulso, que é isso daqui, ele normalmente funciona dessa forma. Você coloca ele no seu dedo e ele vai lançar, ele vai lançar uma luz vermelha e infravermelha que vai passar pelo seu dedo e vai ser captada do outro lado. Então o sangue oxigenado, por exemplo, ele absorve essa frequência aí de luz perto do infravermelho e o sangue sem oxigênio absorve a luz vermelha. Quando essa luz passa pelo seu dedo, ele consegue determinar a saturação de oxigênio do seu sangue. Como que o relógio funciona? Se eu abrir aqui o oxímetro, esse aqui é o menuzinho dele e o oxímetro, aí você organiza da forma como você quiser. Eu coloquei um atalho aqui para o oxímetro aqui em cima. Ele funciona jogando a luz no seu braço, só que obviamente do outro lado não tem um receptor. Então ele tenta calcular o reflexo da luz. Isso obviamente não é muito bom, porque a pele do seu braço não é tão fina quanto do seu dedo. No seu dedo você mesmo consegue ver a luz passando de um lado para o outro. Aqui obviamente não é assim. Eu vou ligar o Apple Watch e o oxímetro ao mesmo tempo e vamos ver como é que funciona. O Apple Watch, para funcionar, meu braço tem que estar paradinho e ele leva 15 segundos. O oxímetro vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Vou dar Start aqui e ligar o oxímetro. Se eu começar a falar que nem um desesperado aqui sem respirar direito, claro que vai cair. Olha só, deu 97 aqui, mas deu 91 aqui. E o oxímetro continua atualizando em tempo real. Aqui embaixo é a minha frequência cardíaca. Vamos medir de novo aqui. Dessa vez eu não vou contrair meu braço, vou deixar meu braço totalmente relaxado. Agora deu 100%. Então aquele movimento que eu fiz fez uma diferença. Se você tem alguma doença que realmente precisa de uma precisão grande na medida de saturação do seu oxigênio, com toda certeza é melhor que você compre um desse e não um Apple Watch que é 20 vezes o preço. Aproveitando que a gente está com o oxímetro aqui, vamos falar da segunda coisa que já tem nos Apple Watch, nos smartwatches há muito tempo, há muitos anos já, e é o que eu mais gosto, que é
a frequência cardíaca. A frequência cardíaca eu uso bastante quando a gente está fazendo cardio, porque no cardio você tem que regular a sua intensidade pela sua frequência cardíaca. Se você quer um cardio mais intenso, um cardio moderado e tal. Em relação à frequência cardíaca, o relógio é bem específico, eu já fiz bastante teste, mas vamos ver aqui agora na Vera como que vai se sair. A frequência cardíaca é em tempo real, então tem como você estar correndo lá, dar uma olhadinha no relógio, ver como é que tá e tal. Deixa eu ligar aqui os dois. Por algum motivo a câmera não pega, mas a gente já viu ali 77, 77, eles vão atualizando. Por algum motivo a câmera não pega direito, ela apaga os valores 83, 83. Então aqui a gente conseguiu ver que para a frequência cardíaca o Apple Watch é bem preciso. Agora tem uma coisa muito interessante, e quando foi divulgado isso em Apple Watches passados, acredito que o primeiro que teve isso foi o Apple Watch 4 em 2018, né? Que é o eletrocardiograma. Obviamente, olhando para isso daqui, é impossível que isso daqui seja tão bom quanto isso daqui. Então como é que funciona um eletrocardiograma? Normalmente a gente coloca vários eletrodos em partes diferentes do coração para eles captarem a corrente elétrica que passa entre um e outro. E isso daí vai mostrar para o médico qual o ritmo que o coração está batendo. O ritmo normal é chamado de ritmo sinusal. Mas existem arritmias, que é quando o coração está batendo num ritmo que não é normal, como por exemplo a fibrilação atrial, flutter atrial, bloqueio de ramo, um monte de coisa. O Apple Watch funciona detectando a corrente elétrica que passa do seu braço para ele, e no caso do eletrocardiograma, você tem que colocar o seu dedo aqui nessa coroazinha, e esse leva 30 segundos. Enquanto ele está aqui, ali já está mostrando o meu eletro. Se eu der uma respirada profunda, essas subidinhas e descidinhas vão ter que ficar mais espaçadas. Vamos ver se fica, hein? Ficaram. Agora eu voltando a respirar. Isso. Então esse aqui eu já estou vendo que é um ritmo sinusal. Só que, sinus rhythm. Mas claro que só pelo relógio não tem como você verificar todas as correntes elétricas que estão passando no seu coração. Então o que o relógio faz? Ele basicamente vê se sua frequência cardíaca está regular. Se tiver, ele vai chamar de ritmo sinusal, ou seja, está normal. E se por acaso estiver muito irregular, ele vai chamar de fibrilação atrial. E ele faz basicamente isso, ou ritmo sinusal ou fibrilação atrial. E as dezenas de outras arritmias e problemas cardíacos, ele não vai conseguir captar. Esse relógio aqui também, ele já levou, não esse daqui, né? Mas ele já levou pessoas ao médico que estavam se sentindo mal, foram fazer um teste e viram que estavam com fibrilação atrial e por isso foram para o hospital. Pode ser que se elas não tivessem um relógio, elas demorariam mais tempo para ir para o hospital ou talvez nem fossem. E mais uma vez, você não pode confiar no Apple Watch para saber se você está com problema de coração ou não. E ele não detecta coisas, porque tem pessoas que pensam que pode ser que ele detecte, mas não detecta coisas como infarto, como AVC. Acredito que até possa quebrar um galho, porque em casa não é igual um oxímetro de pulso, não tem como você fazer um eletrocardiograma em casa, né? Mas com certeza você não pode deixar de ir na sua consulta do cardiologista porque você fez um eletrocardiograma no seu relógio e deu tudo certo. Agora, outra coisa que eu usei, o celular também tem isso na verdade, só que o do relógio tende a ser um pouquinho mais preciso, que é o modo sono. Então, no modo sono, já existem até alguns aplicativos que tornam essa funcionalidade um pouco mais detalhada do que o que a Apple fornece, né? Ou seja, os aplicativos dizem se você está no sono profundo, se você está no sono mais leve, mas tudo isso é muito estimado. Mais uma vez, é impossível que isso daqui e isso daqui sejam tão precisos quanto uma polissonografia, que vai ter eletroencefalograma, medindo as correntes elétricas do seu cérebro para ver em qual estado do sono você realmente está, vai ter oximetria de pulso e várias outras coisas. E como que funciona isso no celular e no relógio, né? Eles praticamente usam
o microfone para saber como que você está respirando. No caso do relógio, ele consegue perceber como você está movimentando o braço, ele consegue medir a sua frequência cardíaca, a sua saturação. Então, tem alguns dados a mais que você pode ter, mas mesmo assim comigo, por exemplo, quando eu acordei, eu testei ele numa sexta-feira e ele me disse que eu dormi 10 minutos a mais do que eu realmente dormi e também me disse que eu fui dormir 15 minutos antes da hora que eu realmente fui dormir, porque eu já estava deitado na cama, já estava assim, tentando dormir, né? Então ele já entendeu que eu estava dormindo, ou seja, ao todo, naquela noite, ele me deu 25 minutos a mais de sono que na verdade eu não tive. A precisão também não é muito boa. Existem algumas pessoas que às vezes me mandam mensagem, porque eu tenho até vídeo sobre o sono, vou deixar o link aqui em cima, e falam assim, eu fiz um teste com o celular ou com o relógio e disse que meu sono é muito leve, que eu não entro em sono profundo, meu sono tem uma qualidade ruim. Pode até ser verdade, mas a única forma de você realmente saber se é verdade ou não é indo ao médico e fazendo um estudo do sono. E agora vamos falar um pouquinho das funcionalidades fitness dele. E esse daqui eu acho muito legal. E eu já programei ele para quando eu for fazer atividade física, por exemplo, na academia, eu tenho aqui corrida, bike e tal. Na academia eu coloco esse aqui, Traditional Strength Training. Eu deixo o meu em inglês mesmo, mas claro que tem em português. E ele começa a contar, então aqui eu uso como cronômetro. Aqui são quantas calorias eu gastei ativamente e ele me dá em tempo real a minha frequência cardíaca. Então dá para eu saber se eu tenho que aumentar a intensidade. Normalmente um treino de musculação, minha frequência cardíaca fica em torno de 115 a 140. Outra coisa muito interessante que talvez possa ser um empurrãozinho que você precisa para começar a fazer a atividade física direto é o disco de atividade física, que você determina algumas metas para você. Quantas calorias eu quero queimar por dia, quantos minutos de atividade física eu quero fazer por dia e quantas horas eu quero ficar em pé por dia. Aqui são quantos passos eu dei no dia, distância que eu andei, quantos lances de escada eu subi. O meu objetivo é fechar todos os 3 círculos todos os dias. Um círculo de caloria, um círculo de ficar em pé e um círculo de tempo de atividade física. E mais uma vez, isso também mostra tudo no celular e eu já deixo aqui, por exemplo, na minha página principal. Agora eu vou te falar qual que é a melhor funcionalidade dele, na minha opinião, é o despertador. Se você estiver dormindo com o Apple Watch, ele não vai fazer barulho nenhum, só vai vibrar no seu braço. É a melhor coisa do mundo, cara. Você não acorda desesperado, querendo, o que está acontecendo? Só dá aquela vibradinha assim e tal. Se tiver um sono muito pesado, pode ser que você não acorde, né? Então vamos fazer um resumo de tudo aqui que eu falei. As funcionalidades de saúde não são muito precisas, mas elas podem te ajudar a mostrar em que direção você está levando. Ou seja, de tempo em tempo, ele vai vendo sua frequência cardíaca. Se tiver muito baixa, muito alta, ele pode inclusive te dar um aviso no celular e no relógio, se você programar eles para isso. Se sua saturação também abaixar demais, ele também vai te avisar, a sua saturação tá baixa, tem alguma coisa errada. Mas se você realmente tem um problema de saúde e precisa monitorizar mais de perto, não confie neles. Para o fitness é muito legal, você faz uma gamificação. Eu já falei da importância dos jogos nesse vídeo aqui em cima, e essa parte de gamificação é muito interessante e realmente pode ser um empurrãozinho que você precisa mais, porque você vai ter metas para alcançar todos os dias. Eu não bati as calorias ainda de hoje, não fiquei em pé o tempo suficiente, né, e tal, tenho que alcançar aquela meta. E isso já mudou a vida de bastante gente e pode mudar a sua também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, não se esquece de deixar o gostei aí para eu saber e comenta se você quer que eu faça um review de alguma outra coisa relacionada a fitness ou saúde também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos tentar bater o quê? 3 mil inscritos até o final do ano. Vambora? Tenha um ótimo dia, uma vida incrível e até a próxima. Valeu!